Eu tenho aqui uma questão, eu vou colocar já para vocês, ó. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá está monitorando nas ruas da cidade o trânsito de veículos como monociclo, patinete elétrico, bicicleta elétrica, ciclo elétrico, ciclomotor e motocicleta elétrica. De acordo com a nova resolução do Conselho Estadual de Trânsito, o Paraná precisa fazer valer o cumprimento das normas de resolução 77/2021 para esses tipos de veículos. Então, para alguém que tem alguma dúvida, por exemplo, patinete elétrico, está muito famoso aí. Individual, elétrico, não precisa de CNH, nem registro, placa ou licenciamento. Ele pode circular somente em áreas de pedestres com velocidade máxima de 6 km por hora e nas ciclovias com velocidade máxima de 20 km por hora. E aí tem a descrição de todos os outros veículos. E eu quero saber, tem como voltar atrás, professor? Ou de agora em diante é igual foguete, não tem ré, só vai para frente. Então, quer dizer, é ciclovia mesmo. Os elétricos estão aí, bicicleta elétrica, patinete elétrico, aquelas motinhas com aquela roda larga, mas é elétrico. Não tem ré. Não tem ré. Vai para frente e cada vez mais intensamente. É uma tendência global, tendência mundial, né? É evidente que agora há que pensar então numa situação. Qual é a largura dessas vias? Aí os problemas começam no planejamento. O Paulo, teve um vídeo que estava bombando na rede de um sujeito que brigou com o caminhão coletor, com os coletores. Trouxemos a informação aqui o vídeo, professor. Pois é, se você observa, qual é o ponto desse conflito? É a largura da via. É a rua, me parece que é 8 de maio, uma rua paralela à Avenida Colombo, cuja largura permite, então, 2 carros estacionados nas margens e no centro ficou o caminhão. Essa situação vamos encontrá-la, então, nas ciclovias. Agora, deve-se pensar uma largura diferenciada para elas e onde vão ser feitas. Porque a ciclovia já tem uma largura que não passa de 1 metro e pouco. E agora, com esses outros veículos, nesse mesmo lugar, como isso vai criar uma demanda, então, por mais espaço? E aí, então, as vias terão que ter umas medidas específicas. Portanto, alteração no plano diretor, alteração no plano de mobilidade do município de Maringá, e isto repercute nessa qualidade de vida que a gente quer. Então, qual é a largura dessas vias? Pamela, é o seguinte, ó, quem vai comprar ou tem interesse em comprar algo desses, monociclo, patinete elétrico, motocicleta elétrica, ciclo elétrico, ciclomotor ou motocicleta elétrica, precisa dar uma olhadinha quais são as exigências, né? Por exemplo, CNH, onde é que pode rodar, qual o trajeto que você faz, tem ciclovia, não tem ciclovia, precisa estar bastante atento, né, Pamela? Precisa, Paulo, e até por uma questão de segurança, né? Como são meios de transporte novos, né, inovadores, a gente precisa encontrar espaços para que as pessoas possam utilizá-los de forma segura, né? Porque a gente antigamente só tinha praticamente os carros, as motos e bicicletas, né? Então, a partir do momento que você tem, né, esses triciclos, patinetes elétricos, que são, né, cada vez mais elaborados, inclusive eu acho uma graça, queria, né? Mas assim, a gente precisa criar formas de que as pessoas usem com segurança e que a gente incentive, né, esses meios de transportes, porque o fato deles serem elétricos, além deles não poluírem, né, a gente acaba caindo naquele atrativo que é demais hoje, que é a economia, né? Porque os combustíveis fósseis estão muito caros. Então, a tendência disso é aumentar muito, a tendência é que muitas pessoas passem a utilizar e a gente precisa mesmo criar regras, normas e espaços para que eles possam ser utilizados e incentivados, na minha opinião. Neto? Paulo, eu discordo um pouquinho do professor, porque não é algo tão simples, né? As ciclovias não são como as ruas que ficam 100% do tempo com movimento, né? As ruas sempre tem um carro passando, ciclovia não, né? E esse tipo de transporte ele não é barato,
não é acessível. Vou dar um exemplo, os patinetes aí tem a média de 3 a 4 mil reais. Barato, Neto, vai não ficar fica, barato. Paulo. Um triciclo é 12 mil reais. O celular não era barato. 12 mil reais. Mesmo assim, esse cálculo que eu faço, o celular era impossível bem. de comprar. Pode ser uma discussão Hoje, que a longo prazo tem um efeito o pensamento é a longo prazo. De isso fato, que eu tem um entendo. efeito que talvez faça diferença. E aí a gente vê alternativas, por exemplo, como na Avenida Campolina, que uma das faixas é uma ciclovia, né? Agora, para isso, precisa ter um crescimento muito exacerbante na cidade. E a gente não vê isso hoje como um problema, né? Agora que, de fato, como a Pamela disse, os combustíveis fósseis têm um valor estão cada vez mais caros e o uso está cada vez mais difícil, pode se tornar, sim, uma alternativa. E agora, o que me preocupa é a fiscalização. Se hoje a gente não tem efetivo para fiscalizar aquela molecada que fica com as motinhas, com aquele motor de bis e aquele tanquezinho de combustível, lembra? Aquele barulho danado. É terrível. Se hoje não consegue, vai fiscalizar um patinete, vai fiscalizar patinete elétrico, vai fiscalizar triciclo. Então, vamos lá. A realidade do que a lei exige são duas coisas bem diferentes. Tem várias coisas que é lei e não é possível fiscalizar. Mas a CEMOB diz que está fiscalizando. Diz que vai fiscalizar agora. Eu vou trazer uma informação. Eu não sabia. Essa é a informação. A CEMOB tem uma tecnologia. Vai fiscalizar. A CEMOB tem uma tecnologia, eu não sabia disso. Com esse negócio de monitoramento de câmera, que consegue saber quantas vezes a pessoa passou pela mesma via. O horário. Ao horário. Como eu não vejo isso como um problema. Quando se fala em segurança pública, essa questão de identificação de carros, eu acho isso importante. E a liberdade de ir e vir, a liberdade ser controlado, de ir e vir como não é fica? ser controlado, é a fiscalização. Se alguém for roubar seu carro, você vai querer ver você vai querer saber se tem uma câmera perto e filmou alguém roubando, isso né? É verdade, mas então, vamos lá. Ô, Fernando Tupan, 1 minuto pra você me falar o seguinte: como tá a fiscalização em Curitiba? Porque tá virando moda, hein? Esse negócio de patinete, esses negócios elétricos estão tomando conta. Paulo Caetano, a moda Curitiba já passou há pelo menos 2 anos, tanto que os serviços de aluguel que foram constantes até o início da pandemia simplesmente deixaram a capital, fecharam os postos de trabalho. Aqui mesmo onde eu moro tinha um rapaz que cuidava da manutenção e durante a pandemia ele ficou desempregado e mostra que a moda vai e vem. Vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Tudo que economiza combustível fóssil, para mim, é bem-vindo. Deixa andar de patinete, deixa andar de bicicleta motorizada, que o consumo é bem menor e se gasta menos. E isso tem sido o motivo da febre. O único problema que nós enfrentamos é a intolerância dos motoristas que gostam de passar caldo nas pessoas que andam de bicicleta, patinete. E uma coisa eu recomendo, usem capacete, que muitas vezes os tombos são inevitáveis.